Olá. O Ricardo, a Marli e a Lúcia, esposa do Ricardo, e minha amiga. Peraí. Um instante só que eu mudei aqui. Bom, então, a gente escolheu esse livro. Então, nós costumamos escolher o livro do bimestre, né? A gente escolheu esse livro que acabou de ser editado agora em fevereiro, já em português, foi editado em muitas línguas. Ele foi escrito, começou a ser escrito em abril do ano passado, e isso foi uma proposta de um jornalista televisivo até, o Fábio Ragona, que tem 41 anos, e propôs esse. Ele queria saber como é que da história do Papa, como é que ele tinha se defrontado com os grandes momentos da, do século XX, né, e para o XXI. Então, ele queria saber da. Não vai gravar? Ah, peraí. Eu vou pôr para gravar, tá? Tá me lembrando o Raul. Derval, você pode pôr para gravar, por favor? Eu Já coloquei para foi. gravar, não apareceu aí não o aviso? Para Apareceu agora. mim. Ok, apareceu agora. Ok. Tá bom. Tá bom. E aí ele queria saber, então, como é que foi a vida do Papa diante das Torres Gêmeas ou do final da Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a chegada do homem na Lua, tal. Então se selecionou esses grandes momentos da história para se confrontar com a história pessoal dele, quer dizer, como é que ele reagiu, viveu esses momentos. Então, é uma perspectiva não chega a ser uma completa autobiografia, nem a biografia oficial do Papa, mas de qualquer maneira é feita, eles dizem, a quatro mãos. O Ragona vai contando que eles tiveram 4 encontros e trocaram muitos e-mails e muitos telefonemas, e que ele ia escrevendo, o Papa também, e aí um ia ajeitando o texto do outro, tal. E eu não sei se vocês leram o livro ou não, mas tem trechos que é o Papa falando e trechos que é o jornalista falando, né? Que ele normalmente completa com dados históricos, alguma coisa assim. Então, um formato original, não é uma entrevista, não é um livro escrito todo em primeira pessoa, então é uma autobiografia um pouco diferente das outras, né? Bom, uma outra peculiaridade desse livro que chamou muito a atenção aqui de nós todos na leitura é que é um livro muito simples. Eu diria até constrangedoramente simples, né? Eu precisei fazer um certo esforço, com franqueza, para lembrar que Bergoglio é um jesuíta, sua formação como sacerdote, por exemplo, durou 11 anos, ele foi professor, diretor de uma grande escola, que é uma coisa que eu respeito muito, quem é diretor de escola e professor, foi provincial, quer dizer, foi uma pessoa muito importante, e depois também ficou num certo exílio, que ele conta também no livro, né? Antes de ser bispo, arcebispo, cardeal e papa. Então, ele teve essa formação muito sólida, depois ainda foi para a Alemanha fazer doutorado em Romano Guardini. Então, ele é um cara com uma formação sofisticada. Mas quando ele fala conosco e fala no livro, fala o tempo todo, né? Toda vez eu fico pensando, o que um pai, um sacerdote e um professor fazem? Falam, né? E então ele está sempre falando de uma maneira muito simples, e isso acontece também nesse livro. É muito simples. E chega a me constranger em alguns momentos. Mas depois eu fui entendendo melhor que se ele fala dessa maneira, por exemplo, ele gasta muito tempo dando detalhes dos encontros que ele teve, não é que foram também grandes encontros, mas do relacionamento que ele teve com algumas pessoas, é porque isso passa a ser fundamental no magistério dele, né? Ele é um pastor, eu quase diria um padre de aldeia, né? Então, a gente agora poderíamos ver alguns trechos, né, que vão contando isso. Eu selecionei vários, vocês também podem dizer outros aí. Um pouco para falar dessa simplicidade e, ao mesmo tempo, dessa liberdade. Impressionante a liberdade que ele tem para falar, porque, ó, é o Papa falando para o mundo, né?
Então, por exemplo, um detalhe, ele está contando, ele vai falar de um certo encontro no metrô. Aí ele diz assim: sentei ao lado de uma mulher que estava amamentando. Ô Álvaro, aí nos Estados Unidos pode amamentar no metrô assim? Em algum, Pode ou não? em alguns, Ah, sim, em outros não. em alguns sim, outros não. Quer dizer, é um pouco escandaloso esse negócio de amamentar. Para nós aqui no Brasil não é. A gente acha super bonito, inclusive. Mas eu quero dizer, tem essa questão, quer dizer, e ele está dizendo, eu sentei ao lado de uma mulher que estava amamentando. Parece uma coisa simples, principalmente para os brasileiros, mas não é simples. É um padre que está contando que está do lado de uma mulher que está com os seios de fora, né? Ok, dando de mamar, não é exatamente os seios de fora, mas está com os seios de fora. Então, ele tem essa liberdade que é muito interessante. E ele não precisava falar isso, né? Se ele quer contar do episódio do metrô, é só contar. Um dia eu estava no metrô e segue por aí. Não, e eu sentei ao lado de uma. Então, eu acho que isso não é casual. Eu acho que ele está pontuando, entende? E ele vai fazendo isso várias vezes, dando detalhes muito simples. Por exemplo, ele vai dizendo: eu era muito amiga da Mari Grande e Mari Pequena, acho que tem, né? E era uma pessoa que gostava muito de filosofia, uma mulher muito interessante. E eu a convidava para ir ao teatro. E tem gente falando coisas que não são muito próprias, entende? Isso que eu sou brasileira, né? E ele também conta muito da amizade com a comunista. Você que gosta da amizade com a comunista. Deixa eu Marli contar da amizade com a comunista. Imagina, é o Papa falando, né? Você está aí bem aí? Tá. Não, não há muita coisa para falar, mas ele conta dessa mulher que foi muito importante. Ela era diretora do laboratório e ele tinha formação em química, né? E que ensinou a ele muitas coisas. Enfim, pelo que eu entendo, foi uma grande chefe dele e uma pessoa com a qual ele foi desenvolvendo uma grande amizade. E a gente percebe que era uma amizade profunda, ao ponto de que, no momento em que a situação política, né, na Argentina se tornou difícil, né, com uma ditadura forte, essa mulher, que era paraguaia, já havia saído do Paraguai, e que tinha uma ligação claríssima, ela pertencia ao Partido Comunista, né, que ele conta como um dado, né, é como dizer, olha, ela era loira, é um dado, né, ele não a julga por isso. E, ao contrário, torna-se tão amigo dela que, num determinado momento, ela corre risco de vida e, e porque a filha já havia sido sequestrada, né? Essa mulher vai ser uma das fundadoras das Mães da Praça de Maio. E diante desse risco, né, iminente da prisão que ela iria sofrer, ele aceita esconder o material que ela tinha, os livros que ela tinha, né? Ou seja, ele aceita correr o risco também pela amizade que ele tinha com ela, né? Aquela coisa que a gente sempre, né, fala, né, de dar vida pelos amigos, né? No fundo, ele faz isso porque ele coloca a cabeça dele, né, a prêmio. E isso me chamou muita atenção, né? E depois, quando ela morre, né, ela desaparece, e depois os restos mortais, depois de muito tempo, são encontrados, e a filha pede para enterrá-la nos jardins de uma igreja na qual ela havia sido presa até, né? Ela estava fazendo uma reunião lá. E, e o Papa, na época, era arcebispo de Buenos Aires, diz que sim, permite, né? Porque ali está uma grande amiga, e uma pessoa também que, do jeito dela, né, lutou naquele momento pela liberdade. E isso sempre me chamou muita atenção, né? De que, assim, ele vai até o fim, né? Corre os riscos também. Acho que essa grande marca que é assim, ele gosta da pessoa e não tem importância que pessoa é. Então, absolutamente, esse Papa não é comunista. E ele comenta isso, inclusive, que nem o comunismo, nem o capitalismo, né? Ele citando Ratzinger, aliás, não, Bento XVI, né? E não respondem ao homem. Mas ele
não é essa a questão. Não é se é homossexual, se não é homossexual, se é comunista, se não é comunista. Até tem aquele outro pedaço, não sei se alguém localizou da bailarina, eu não achei mais. Achou? Não, tá, tem problema. Que ele também é muito amigo de uma bailarina francesa, que era bailarina na França, tá lá na Argentina, e tem a filha dela, que também é bailarina, né? E prostituta. E eles são muito amigos. Olha, parecer bobagem, mas o que ele está fazendo é uma revolução, porque ele é o Papa. Quando ele escreve uma primeira autobiografia dele, é para o mundo todo. E ele está dizendo para o mundo todo assim: imagina a quantidade de encontros com pessoas importantíssimas que esse cara tem. O livro foi escrito no ano passado, portanto, ele já encontrou milhões de pessoas importantíssimas. Ele não cita nenhuma. Ele cita o vizinho, a avó, a prostituta, a comunista, e com quem ele teve algum relacionamento, né? Então, num primeiro momento, o livro, honestamente, a mim irritava por causa disso. Eu estou esperando grandes, e não é assim. Por exemplo, o trecho que mais me impactou e que descreve isso é aquele que envolve o Ricardo. O Ricardo, que é o faz tudo do lugar, lá não sei, não é uma escola, né? A casa jesuítica onde ele está. Ele está no que ele chama de destierro, né? E que foi muito grave, acho que depois precisamos comentar um pouco melhor, porque ele já tinha sido provincial, e pelo que eu entendi, ele não deixa super claro no livro, mas eles acham que ele, não, ele fala, né? Eles acham que ele colaborou com a ditadura, que não foi verdade, né? E aí deve ter trocado na eleição o provincial, e esse daqui foi colocado de molho, os palmeirenses assumiram, né? E aí ele fica nessa casa, então, mas para fazer o quê? Ele diz assim: olha, se aparecer alguém para confessar, você confessa. Esse era o trabalho dele depois de ter coordenado toda a Argentina, né? E, bom, e aí então ele mal conta isso, tal, mas aí ele vai gastar 2 páginas, e eu vou ler, porque se ele escreveu é importante. Porque vamos entender o que ele está querendo dizer quando conta essas bobagens que ele vai falar agora. Olha, Fala o número da página. a página é 164. Vou ler as 2 páginas. Aquela hora, naquele verão quente de 1992, na residência dos jesuítas, apenas uma luz já está acesa, e faz algum tempo, a luz da cozinha. Padre Jorge, que em geral coloca o despertador para as 4h30, acordou antes do habitual. Depois de dedicar algum tempo à oração, banhou-se no banheiro comunitário, no fim do corredor, e retornou à sua cela de 12 metros quadrados no térreo para vestir depressa a batina, engraxar os sapatos e descer correndo. Levou um instante para arregaçar as mangas, colocar o avental branco e ir para o fogão. Não é sua rotina, é um caso excepcional. O ex-provincial dos jesuítas e ex-reitor do Colégio Máximo já está ali há quase 2 anos, em um exílio decidido pelos dirigentes argentinos da Companhia de Jesus. Depois de 12 anos de funções importantes na ordem, os novos superiores decidiram deixar Jorge de lado. Quem está descrevendo isso é o jornalista, tá? E seus dias são marcados pelo silêncio e oração. Mas há também o tempo dedicado às confissões. Alguns penitentes vêm de fora da cidade, à escrita e ao estudo. Além disso, ajuda os irmãos mais velhos, dá uma mão na lavanderia e raramente permite-se um passeio fora da residência para ir até a Igreja dos Carmelitas Descalços ou à Basílica de Nossa Senhora de la Merced. Em vez disso, naquela manhã de verão, decidiu dar uma mão a Ricardo e Irma. O primeiro é o faz-tudo da residência, que ele conhece desde garoto, e a segunda é a cozinheira, prima do Ricardo. Eles ainda não chegaram, mas o padre Jorge decidiu ir adiante com o trabalho, porque é preciso preparar o almoço do casamento de Alejandra, a sobrinha de Ricardo. No dia anterior, os dois estavam ansiosos, preocupados por não saberem administrar o menu daquele pequeno banquete nupcial entre amigos e familiares. Assim, Bergoglio, já com 55 anos, ofereceu-se para cozinhar a carne e o timbale de arroz. Já colocou a vitela para ferver em 2 grandes panelões e agora está descascando as batatas.
Depois de ter alcançado o topo de sua ordem religiosa na Argentina, agora o jesuíta portenho parece ter retomado as origens de seu sacerdócio. Vive um misterioso momento de análise da própria vida, de busca interior, longe de todos, na solidão. Na verdade, as más línguas o acusam de sofrer de alguma enfermidade mental. Certos jesuítas espalham fofocas sobre ele realizando uma campanha de difamação. Bergoglio é louco, dizem, mas a verdade é bem diferente. Enfim, às 5h30, chega também Ricardo. Ele mora na residência, mas saiu, como faz todas as manhãs, para buscar em uma banca vizinha o jornal La Nación, que mais tarde vai para a sala de leitura à disposição de todos. Levou para o Padre Jorge alguns dos ingredientes do almoço, arroz e iogurte, para preparar o timbale com a Irmã. Com o jornal em mão, o jesuíta dá uma olhada e segue assim. Quer dizer, não é possível, né? Não é possível que a biografia do Papa seja essa, né? E de um jesuíta super importante. Então, e um cara que fez doutorado em alemão do Gardini, né? Então, quer dizer, quando ele faz isso, é absolutamente intencional. E eu acho que é uma temática da Adélia Prado. Eu tenho que sempre chegar nesse ponto. O mundo gira, mas chega sempre nesse ponto. O Raul chega sempre no Machado de Assis. Eu chego sempre na Adélia Prado. Então, porque o que eu quero dizer, o que ela está contando? Ó, tem o arroz, vai precisar do iogurte para fazer não sei o quê. E ele dá os detalhes. Quero saber o detalhe do horário, do que ele vai cozinhar, se ele já pôs a carne. É muito estúpido, né? Quer dizer, então ele só pode estar dizendo, porque eu tenho fé no Papa, né? Ele só pode estar dizendo isso porque ele está dizendo, olha, isso é sagrado, né? Fazer o arroz para, como é que é? É a prima do faz tudo, né? E ele acorda antes das 4h30 da manhã para ajudar a fazer o casamento. Então ele está dizendo, o cristianismo é isso. E não conta nada de grandioso o tempo todo, né? Então, e por isso que, num certo sentido, é um livro muito difícil para a gente ler, porque ele é banal demais. É como ler Adélia Prado. Tem hora que o poema é uma besteira, né? Então, se você não entendeu a transcendência que está no poema, né? O tal da minha mãe cozinhou arroz, feijão, molho de batatinha, mas cantava, a gente diz, que bom que você canta, né? Continue, né? Então eu acho extraordinário. Raul. Eu queria acrescentar aqui uma questão que tem a ver com isso que a Cecília estava colocando, que me chamou a atenção aqui no livro. A Cecília falou que o livro é uma espécie de história da vida do Papa, inclusive chama, né? Vida, a minha história através da história, né? Então, são alguns momentos históricos importantes na história do mundo, né? Do século XX, começo do século XXI, cruzando, quer dizer, esses momentos históricos lidos e relacionados à vida pessoal do Papa, né? Então, ele vai contando coisas muito importantes, né? Quer dizer, o começo da Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, a bomba atômica, uma série de... Agora eu não me lembro de todos, mas... Né? Ele começa a partir da infância, ele nasceu logo antes do início da guerra, da Segunda Guerra, né? Então ele conta um pouco da família dele, que era uma família de italianos, né? E como eles viveram essa questão, e como ele, como criança, né? Viveu todos esses contextos, depois a juventude, a vida adulta, etc. Agora, o que me chamou a atenção é que, em vários momentos, ele faz essa relação entre os acontecimentos históricos, a vida dele e o presente, né? Então, quando ele fala da guerra e dos judeus e da bomba atômica, etc., ele relaciona sempre a temas do presente, né? Então, para falar da guerra e do massacre aos judeus, ele fala da questão dos imigrantes, do preconceito com quem é diferente, poderíamos falar do preconceito racial, né? Ao falar da guerra e da bomba atômica e de outras coisas, ele fala da situação dos conflitos atuais no mundo,
no Sudão, na Ucrânia, em Israel, etc., né? Então, ele vai sempre fazendo essas relações, né? E me chamou a atenção, assim como a Cecília estava falando, o caráter simples e direto dessas reflexões, que, de fato, às vezes parecem ser até um pouco ingênuas, né? Mas, quer dizer, então ele diz, a gente não pode julgar e não aceitar quem é diferente. A gente tem que acolher os imigrantes. A gente tem sempre que lutar pela paz, né? Você fala, bom, isso aí é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, tudo bem. Inclusive vindo de um papa, quer dizer, ele não poderia falar outra coisa, né? Mas eu estava pensando um pouco, quer dizer, quando ele fala da questão dos imigrantes, ele está tocando num tema que é central na política e no mundo de hoje. Para nós aqui no Brasil, não tanto, mas se vocês verem o que está acontecendo, o debate, né, que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, agora na campanha presidencial nos Estados Unidos, né, essa questão da imigração e da dificuldade de aceitar o outro, né, ela é um tema crucial hoje, né? E ele fala uma coisa muito simples: a gente tem que receber quem está buscando ajuda, seja um imigrante, ou seja uma pessoa daqui, seja de outra raça, tal. A gente tem que acolher essas pessoas. Então você fala, pô, não é possível que o juízo seja tão simples assim, né? É, num certo sentido, essa simplicidade chama a gente, tem uma coragem aí. Porque quando eu tenderia a falar do imigrante e da paz, né, na Ucrânia ou em Israel, entrando na discussão, né? Ah, não, realmente os imigrantes são um problema, tem o problema como está se falando hoje, né? Do aumento da violência nos países onde eles vão, ou a situação na Ucrânia, a Rússia está certa, a Ucrânia, Israel, o Hamas, etc. Ele não fala nada disso. Ele chama atenção para o valor do juízo mais essencial, que é: temos que buscar a paz, temos que acolher os outros, né? Então, eu acho que a gente pode. De início, vi isso como assim, um caráter meio simplório, né? Mas eu acho que tem também uma coragem de chamar atenção para aquilo que é essencial e não se desviar e não se perder nas análises conjunturais que, né? Tudo bem, quer dizer, podemos analisar, podemos chegar a que conclusão a gente quiser, mas tem um juízo que é um ponto de partida que é: precisamos acolher os outros, precisamos lutar sempre pela paz. Ah, mas quem está certo é o Hamas, o Israel, ou o Lula falou besteira, não falou, o Trump não sei o quê, tal. Não. O juízo é: precisamos acolher os outros, precisamos buscar a paz. Depois você faz as suas análises, né? Então, o que pode parecer um caráter assim um pouco simplório, me parece ser também chamar a atenção de maneira corajosa, inteligente, e esses temas que ele escolheu, obviamente, não são casuais, né? A chamar a atenção de maneira muito corajosa e inteligente para o juízo que a gente precisa ouvir e que pode parecer óbvio, mas que a gente sempre esquece, né? Então, o livro, eu acho que tem esse aspecto que é interessante, tem a ver com o que a Cecília estava falando, né? Eu acho também, nesse sentido do que o Raul estava falando, é, ele usa desses fatos, né, que tanto pessoais como relacionados com o contexto mundial na época, para sempre fazer, não ser simplesmente um narrar a experiência dele com relação a isso, né? Sempre tem um juízo embutido, né? Em temas que às vezes assim podem parecer irrelevantes frente a esses grandes temas que o Raul comentou,
mas ele não se furta a dar alguns juízos sobre temas mais aparentemente mais banais, né? Quer dizer, quando ele fala da paixão dele pelo futebol, pelo esporte que ele aprendeu com os salesianos, e aí ele, no final, ele dá uma pontada falando, olha, o esporte como é vivido hoje, de forma extremamente competitiva, de forma que leva as pessoas muitas vezes à violência, não é a maneira correta de viver o esporte, né? Dentro da experiência dele também ele fala, olha, eu dentro da minha vida chegou um momento em que eu vendo que caminhos que tomava tomavam as mídias, né? Quer dizer, a TV especificamente, eu parei de ver TV, porque a TV não me acrescentava nada, né? Quer dizer, assim, mesmo quando é um comentário, tem um juízo embutido que pode levar a algum tipo de reflexão, né? Mesmo a questão da, da pena de morte, né? Ele tem um juízo claríssimo, que é o juízo da igreja, que é o juízo de ser contra a pena de morte, afirmar o perdão em última análise em todas as situações, né? Que não é o que a gente todos os dias exposto à violência e aos conceitos de que não bandido bom é bandido morto, que a gente ouve todos os dias, né? Sem contestar, sem falar de uma maneira um pouco mais incisiva de que não é essa verdade que a gente afirma, né? Eu acho que tem, assim, apesar dessa coisa também me pareceu às vezes um pouco simplório, a forma que ele especialmente em termos da linguagem mesmo, né? É, tem sempre um juízo claro embutido, né, nessas reflexões que ele faz. A outra coisa que me marcou também foi esse aspecto que a Cecília refrisou, né, que essa simplicidade dele, o fato dele acolher a pessoa em primeiro lugar, não tá só naquele passado distante dele em que ele estava exilado lá né, tá no dia a dia dele como papa mesmo, né? Quer dizer, tem um trecho no final do livro em que ele está recebendo as pessoas ali no seu escritório, provavelmente, né, personalidades do mundo da política, da cultura, da economia, gente importantíssima, e ele está preocupado com o guarda suíço, se ele tomou café da manhã ou não, né? Se ele é, é, o guarda suíço, ele cita no livro as pessoas que ele encontrou ali naquele dia, e devem ser milhares ao longo desses 13 anos de papado, não eram importantes. É intencional, como a Cecília falou, né? Quer dizer, é um dizer... Onde está meu livro? É que no final ele tem uma citação que é essa, né? Quer dizer, diante de uma pessoa que, que chega para ele e fala: o senhor está destruindo a imagem do papado, porque anulou a distância com as pessoas. E ele fala, né? Eu também já tinha lido essa afirmação. Francisco está destruindo o papado. O que posso dizer hoje? Que a minha vocação é sacerdotal. Antes de tudo, sou um padre, sou um pastor, e os pastores devem estar em meio às pessoas, falar com elas, dialogar, escutar, apoiá-las e zelar por elas. E acho que isso é o espírito do livro mesmo, que perpassa o livro inteiro, né? Quer dizer, que é essa afirmação de que, quer dizer, apesar de eu ser o chefe de né, religioso de 1,4 bilhão de pessoas, o que é importante é outra coisa, né? Quer dizer, não é o poder que eu tenho, é o tá a serviço das pessoas, né? Aí fica parecido com Jesus, né? Porque fica lá também. Eu sempre me constranjo
com o evangelho, porque eu fico pensando, os judeus, eu chego depois, né? Mas os judeus estavam há milhares de anos esperando que venha o filho, né? Que venha Deus. Aí Deus está lá na marcenaria, né? Conversa com o vizinho. Nesse sentido, é muito parecido com o que o Francisco faz, né? Queria só observar, porque eu sou a maior fã dos jesuítas, né? Dos jesuítas mais antigos. Mas você sabe que quem trouxe, Ricardinho, o futebol para o Brasil foram os jesuítas que trouxe para o colégio de Itu. Ainda não chamava, né, futebol exatamente, mas eles tinham ido para a Europa para ver se não descobriam algum jogo, alguma modalidade que ajudasse os meninos a se desenvolverem, a se lançarem, a tomarem decisões. E aí trouxeram um jogo que era para chutar a bola e colocar num certo espaço lá no negócio chamado gol, e depois foram desenvolvendo as regras, né? Quer dizer, também isso tinha a ver com os jesuítas. Mas vocês falando, você sabe, foi ficando claro para mim que ele é um papa pós-moderno. Não é que ele é um papa pós-moderno, ele é um papa da pós-modernidade, né? Quer dizer, num tempo em que você não consegue afirmar o certo e errado, né? A doutrina, tal, você não consegue dialogar, que Giussani está preconizando na década de 50, ele tira tudo que é adereço, né? E como você estava falando, Raul, e vai lá no ponto. Então, para nós são afirmações óbvias, mas não sei se são óbvias mais, né? Quando ele diz acolher os imigrantes, não a pena de morte, também ele fala muito claramente, né? Aborto é assassinato. Quer dizer, se a gente for pegar talvez os pontos do livro, tem lá talvez 10, 12 afirmações absolutamente essenciais, e ele não quer discutir nenhuma, talvez ali, né, no sínodo, lá dentro, tal, ele discuta, mas o cara do doutorado em alemão, né? Isso para mim é importante, porque eu tenho medo de alemão. E então, né, ele está dizendo só aquela frase, né? Só a frase. Então, nesse sentido, você vê, talvez a gente devesse admitir assim, o Espírito Santo acertou quando escolheu esse Papa, né? Quer dizer, porque veio depois de Bento XVI, quer dizer, esse tem essa linguagem. Então, ele está falando para o mundo, e talvez ele seja o único, muito possivelmente sim, né? O único ponto sei lá, de convergência do mundo em que vai dizendo 10 coisas, né? Isto, isto. Desse jeito simples, e não é numa linguagem direta, sem penduricalhos, né? Sem análises, porque esse também é o perigo da pós-modernidade, né? Se você falar mais uma frase, pronto, já tem um quiprocó enorme, né? E, por fim, eu depois não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aí, algum comentário, mas ele também vai fazendo, ele continua agindo do mesmo jeito, né? Então, quando ele está lá no exílio, no desterro, ele é chamado a ser bispo, e aí ele conta que, onde é que ele vai morar? Ele vai morar no quartinho lá, mas tem a casa, o Palácio Episcopal, e tem uma limusine com um motorista. E ele diz, não, nem vou para lá, nem vou usar limusine, eu vou ficar aqui nesse lugar aqui, né? E aí começam aqueles comentários de que o arcebispo, não sei se ele já é arcebispo nessa hora, que ele também chega cedo na catedral e faz as confissões, né? E aí ele conta da Dona Maria, que ele confessa, que ela estava constrangida de confessar no confessionário. Aí ele diz: vamos sentar ali no banco, ó, gastando tempo para falar isso. Vamos sentar ali no banco. Aí eles conversam mais um pouco e ele diz: vamos tomar uma bebida quente junto. Então, quer dizer, ele vai ao encontro, né? Precisa saber muito, ter muito juízo na cabeça para contar esses encontros e não de nenhum poder, né? Quando ele encontrou o presidente de não sei da onde, né? Você precisa estar com a cabeça muito no lugar para dizer não. Por exemplo, também quando ele conta daquele milagre maravilhoso do pai, vamos ler aquele trecho tão bonito do pai que fica rezando no santuário de Lourdes, está na página 222. Também ele gasta tempo com isso, mas é isso que o interessa, né? Ah, olha, a Malu escreveu no chat, ou no chat, diz aqui, ó, uma vez o padre Júlio Lancelotti disse que o Papa ligou para ele
e perguntou justamente como tinha sido o dia dele. Que legal. Ó, o Julián de la Morena contou alguns casos assim, logo do começo, ele disse que o Papa, logo que ele assumiu o papado, ele ligou para a casa dele na Argentina e disse, olha, avisa o fulano de tal, o Papa sabe o nome, tá bom? O Joãozinho, que entrega o jornal para mim, que agora eu sou Papa, que eu estou suspendendo a assinatura e que ele, infelizmente, não precisa mais entregar. Você sim, ele entregava o jornal para mim, né? Então, que não vou mais. Depois o Julia também contou sobre o outro episódio com a guarda suíça, que tinha, então, um guarda lá parado na porta do quarto dele, né? E ele abriu e disse, mas o senhor vai ficar aí? Ele disse, sim, senhora, sim, santidade. Ele disse, mas não precisa. Não, não, mas é a minha obrigação, eu vou ficar aqui. Não, mas eu estou dispensando você. Não, não posso. O meu chefe não vai ficar contente com isso. Aí ele, tá bom, passa. Daqui a pouco ele abre de novo e diz, mas só continue de pé, pelo menos sentado. Não, eu tenho que ficar de pé. Aí ele vai lá, pega uma cadeira, põe. Então, o senhor fica sentado, e se o seu chefe reclamar, você diz que o Papa falou que é para ficar sentado. Uma outra que o Julia contou é que ele reza lá a missa na Santa Marta, né? E que aí, então, ele foi tirar os paramentos e ficam 2 guardas suíços na porta, né? E ficam esperando. O Papa não sai, né? Precisamos entrar para ver se está acontecendo alguma coisa. Mas vamos entrar, o Papa está se trocando, nós vamos entrar para saber se está. E fica aquele negócio, eles esperam uns 20 minutos, nada, não é possível, se ele não está passando bem. Aí eles entram, acham o Papa. Acho que perdeu o Papa. Bom, diz que foi uma confusão. E que aí, nos jardins do Vaticano, todo mundo já imaginou o coitado do guarda-cis ligando para o chefe. Ó, perdemos o Papa. Ele estava aqui na sacristia, não achando, como perder o Papa? Aí todo mundo perdeu o Papa, onde está o Papa, onde está o Papa? Meia hora depois eles descobrem, o Papa estava na casa do Bento XVI. Aí o guarda falou, mas santidade, sabe, eu estava me trocando e eu senti o cheiro do croissant quentinho saindo na padaria. Aí eu pensei, nossa, meu amigo Bento XVI vai gostar tanto de comer esse pãozinho. Então eu comprei alguns e fui na casa dele. Saiu por uma outra saída e foram na casa do Bento XVI para comer, tomar café com um amigo, né? Eu disse, ele não perde, né? Ele não perde essa coisa do encontro. Por isso que ele diz, senão eu enlouqueço, né? Se eu não tiver um encontro com as pessoas, eu enlouqueço. E por isso também ele faz aquela troca, né? Ele sai dos aposentos papais e vai lá no prédio, na hospedaria dos bispos. E diz que uma outra coisa também, o Julián contou, que ele fez é que tinha o café expresso grátis, todo tempo você vai lá e tal. E ele disse, não, cada um que pague o seu. Aí ele pega o próprio dinheirinho e vai lá e paga o... E vai tudo, mas são pequenos gestos, mas você imagina, para esses bispos, porque a gente conhece bispo bacana, né? Mas tem esses bispos, imagina, esse bispo, arcebispo de Buenos Aires, tinha que ter limusine com motorista, não tem a dó, né? Imagine os de Roma. E então, quando ele diz, não vou pôr o sapato verde, quando ele está descrevendo aquele trecho, quando na Sala das Lágrimas, né? Ó, não vou pôr o sapato vermelho, o meu é ortopédico, e a cruz. E ele diz, eu fico com essa mesma, né? Eu gosto dessa aqui, eu vou ficar com essa aqui, né? A outra devia ser mais bonita, eu teria problemas, eu gostaria da outra. Mas quando ele está dizendo isso, veja, ele está educando todo mundo, né? Porque quando o Papa faz um negócio desses, todos os arcebispos têm um tremor, assim, que nem uma pedra no lago, né? Então, o testemunho é um negócio muito forte nele. E ele está sempre igual, está sempre fazendo assim, né? Mas o que eu ia ler, o da página 222, é um milagre que vai acontecer. Havia ainda quem durante um ano fosse ao santuário de Lujan pedir um milagre. Também nesse caso sou testemunha ocular e posso contar a história de um homem, um operário que tinha uma filha de quase 10 anos muito doente. Havia sido acometido por uma infecção e o médico dissera que a pequena não passaria daquela noite. Aos prantos, o homem deixou a mulher com a filha no hospital, pegou o trem e chegou ao santuário de Lujan. Chegou perto das 22 horas. As portas já estavam fechadas, mas ele, em desespero, ficou toda a noite rezando do lado de fora.
lutando pela saúde de sua pequena. Às 6 da manhã, quando as portas foram abertas, entrou e correu para rezar diante da estátua de Nossa Senhora. Depois voltou correndo a Buenos Aires. No hospital não encontrou mais nem a mulher, nem a filha. Ficou mais desesperado do que antes. Pensava que havia ocorrido algo grave, mas logo chegaram as notícias de sua esposa. Os médicos dizem que a menina está curada. É inexplicável. É possível imaginar a alegria desses pais que receberam o milagre, graças àquela luta noturna que o homem travou, agarrado às grades do santuário, rezando à Virgem de Luján. O Senhor escutar as suas orações e ficar ao seu lado, velando por ele e sua filha. Então, pela 10ª vez, né? O Papa perde tempo com essas histórias, né? Essas histórias é que o interessam. Eu acho que eu contei tudo que me chamou a atenção. É. Será que vocês querem fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Posso fazer um comentário rápido? Claro, será uma alegria. Não, eu também achei interessante essa simplicidade do Papa, né? Aliás, me chocou bastante. Eu tive que ler algumas páginas várias vezes para ver se eu tinha entendido mesmo como é que ele estava contando a história dele. Eu achei muito simples. E, e aí tem algumas áreas em que a gente trabalha mais, né? Ele fala da crise econômica na Argentina, depois da crise financeira internacional, 2008, e isso me chamou a atenção porque eu acho que são coisas que você pode mencionar, não é? Dentro da simplicidade, porque ele está querendo falar das outras coisas, ele está querendo falar das pessoas que foram atingidas, das pessoas que perderam o emprego, não é? Da pobreza que aumentou, da crise que se alastrou, é disso que ele está querendo falar, não é? Mas ele não tem como escapar muito disso, né? Ele volta a tentar entender um pouco as causas, o que é muito comum e muito imediato nesse tipo de análise, né? Então, nesse caso, por exemplo, ele fala por exemplo, da crise financeira internacional de 2008, foi o pecado, foi a paixão pelo dinheiro, né? Foi o apego pelo dinheiro de alguns ricos, de alguns bancos, e que, né, jogou o mundo naquela crise maluca, ninguém escapou. E a Argentina já vinha da crise lá do início dos anos 2000, 2001, e ele não, como é que eu diria? É esse tipo de análise simplista que deixa um pouco a desejar, porque você tem momentos na história em que o apego pelo dinheiro dos ricos, dos bancos, dos investimentos gerou riqueza, gerou crescimento, gerou emprego, gerou distribuição de renda, não é? Então, quer dizer, o mesmo fato gerador, a mesma causa, digamos assim, foi capaz de gerar um outro resultado, né? Quer dizer, o resultado para a população, para as pessoas em geral, foi totalmente diferente. Então, é nesse tipo de análise que é complicada. Quando ele fala, por exemplo, da crise argentina, lá no início dos anos 2000, acho que 2001, ele não menciona o governo argentino, não é? Ele não menciona o causador dessa situação. Entende? Quer dizer, o que é complicado, porque, bom, de onde é que surgiu isso? Foi multinacionais, foi a coisa internacional que rebateu aqui, e olha o resultado que isso gerou internamente, né, para a população, né? Quer dizer, é muito sério aquilo que aconteceu lá na Argentina, mas
mas não tem em nenhum momento essa preocupação de, pelo menos, dizer, olha, não pode ser O que governo contribuiu. exatamente, né? Então eu fico pensando, e essa é a análise simplista que eu não queria cair, que vocês mencionaram, né? Quer dizer, será que tenham, por causa de uma tendência, de uma abordagem política que ele tem em relação ao governo, enfim, quer dizer, eu acho que isso é um resultado do fato de que ele escolheu uma abordagem simples. Ele não quer entrar no detalhe, não é? E quando ele fala da crise também, ele menciona a famosa economia do Francisco, né? Que pessoalmente eu nunca consegui entender exatamente do que se trata, mas é como se tivesse a possibilidade da gente criar uma economia totalmente, ou uma sociedade, ou uma relação, sei lá, econômica, financeira, diferente daquilo que a gente conhece, né? Quer dizer, esquecendo, obviamente, toda a revolução histórica e todo o desenvolvimento da sociedade como se deu até hoje. Então tem esses aspectos. De novo, eu concordo que não era a intenção dele, ele não veio ali para dar uma justificativa ou uma explicação, falar de causalidades, mas ele entrou no tema e ele mencionou, por exemplo, no caso da crise internacional, não, foram alguns ricaços aí que, pela paixão, pelo apego ao dinheiro, criou essa crise que jogou o mundo numa recessão violenta, né? Que gerou desemprego, queda de renda, inflação, e assim por diante. Então, bom, é isso. Agora, realmente, eu acho que ficou mais claro para mim, depois que vocês falaram, dessa intenção dele, né? Quer dizer, a intenção é falar das pessoas, é falar do encontro, é esse jeito, né, humano dele. Eu me lembro um dos fatos que ele cita, que eu me lembro de ter visto num filme sobre ele. Eu não sei se vocês viram, tem uma série ou um filme sobre ele quando ele era ainda jovem, principalmente, que vale a pena ver. É bem feito, é muito bem feito. E tem aquela cena de que um padre estava sendo perseguido, tinha que ser exilado da Argentina, eles não sabiam como fazer, e aí ele se deu conta que o padre se parecia muito com ele. Então, ele dá os documentos dele, oficiais dele, para o padre poder sair do país, porque de outra forma ele não teria como sair, né? E ele fala isso, né? Ele falou que ele ficou com muito medo, porque se eles pegam, né, a pessoa, se eles desconfiam, né, tanto o padre quanto ele estariam. E foi naquele momento o auge ali da ditadura e da perseguição, né? Então essa cena mostra-se muito bem nesse filme, que eu recomendo. Eu não me lembro o nome, a gente já viu há alguns anos atrás, mas mostra bem a coisa da juventude dele, a relação com a Esther, a química, a professora, onde ele estudava, os amigos dele nessa época, não é? É muito interessante. Bom, era isso. Entendi. Obrigado, Pepe, pelo livro. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei perguntando: quem será que escolheu esse livro para discutir? A gente não vai contar. Eu tava querendo, né, mandar um e-mail bem sem graça, né, porque tem milhões de livros. Eu falei, mas por que escolhem esse livro, né? Então, mas agora faz todo sentido. Obrigado pela ajuda. Mas ó, você pode recomendar um desses milhões de livros para a gente também, tá? E eu só quero observar do que você estava falando da observação do comentário, talvez
superficial ou até equivocado do Papa sobre a questão econômica na Argentina, bom, isso não é um tema de infalibilidade papal. Então, ele pode mesmo ter falado uma coisa equivocada, né? Entre você, economista, e o Papa fazendo esse comentário, talvez eu dê peso 2 para a sua opinião. Isso é uma coisa muito grande. Eu sou muito católica e gosto do Papa. Mas eu acho que tem essa questão, Álvaro, que, quer dizer, te pegou, né, por conta da tua formação, da tua atuação na área, e tal, né? Mas eu acho que é um traço do livro, né? Quer dizer, ele não está fazendo análise, né? De nada, né? Ele não faz de nada, não é desse episódio, ele não faz de nenhum outro, né? Quer dizer, não é esse o objetivo, né? Então, às vezes isso incomoda, mas quer dizer, você procurou ler nas entrelinhas do que ele diz uma possível análise ou tendência ou preferência dele, né? Pode ser que você chegou à conclusão certa ou não, aí eu não sei, né? Mas o fato é que ele não faz a análise, né? Porque eu acho que isso é uma coisa, quer dizer, a gente está muito saturado de análise, né? E quando a gente não vê uma análise, isso incomoda, que é o aspecto que esse livro incomoda, né? Você fala, pô, não é possível, ele não faz nenhuma análise, né? Tem tanta coisa para discutir aqui, mas ele não faz mesmo. Então, eu acho que tem também uma abordagem aí, uma escolha dele, né? Ele não quer fazer análise, ele está falando de outras coisas, né? Mas a Marli pediu aqui a palavra. Oi, Álvaro. Não, de economia você entende. Não, eu acho que, de fato, foi uma bola fora o que ele fala, e é isso. Né? A intenção, né, escrevendo o livro, foi outra. Mas eu penso que ele também, quando fala isso, embora não deveria ter simplificado dessa forma, porque acho que não foi só uma simplificação, né? Foi uma análise errada também, né? Mas eu acho que ele aí também chama atenção para alguma coisa que tem sido central em todo o pontificado dele. Então, quando ele fala dessa questão da ganância, etc., eu acho que ele está chamando atenção para uma raiz, né? Que é muito profunda e que ele o tempo inteiro, né, tem. E quando fala de a tentativa, porque o que é a economia de Francisco, né, Cláudio e Francisco? Ninguém entende, se você ninguém sabe direito, né? O que eu leio, na verdade, são sempre assim, intenções, né, boas intenções. Como se chegar a isso, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu acho que é uma tentativa, por isso que ele pediu para jovens economistas, enfim, né, uma tentativa de mudar um pouco a orientação econômica naquilo que é possível, né, naquilo que porque, enfim, existe sempre uma orientação, né? Não é uma ciência cega, não é a astronomia em que os astros se movem, etc. Então, eu penso que você tem razão na tua crítica, mas eu acho que tem também aí a intenção de chamar para uma raiz mesmo, né? De como é que a gente se relaciona com o dinheiro, com as riquezas, né? Que ele sempre chama atenção. Não. Concordo, concordo. Eu acho que essa é uma provocação interessante que ele faz. Por baixo. Não é simples, mas realmente, né? Se você tira isso, quer dizer, eu acho que o resto, né? Quando ele fala das crianças, né? Os judeus da época que ele conheceu, as crianças, que ele fala do olhar, né? Do olhar triste, que elas não perderam o sorriso, né? Impressionante essa forma como ele diz, que ele fala, é o mesmo problema que eu vejo hoje dos filhos dos imigrantes, né? Porque realmente você perde a possibilidade de ser feliz. Uma outra coisa que ele fala que eu achei muito bonito, que ele relembra muito da infância dele, era assim, quer dizer, eles eram pobres, né? Imigrantes,
O pai trabalhava, inclusive, final de semana, era um contador, vinha para casa, enfim, né? Trabalhava 7 dias por semana, mas eles eram felizes, né? Então, e aí eu vejo muito a função, o papel da avó dele, né? Nesse processo, né? Quer dizer, uma coisa realmente interessante, como ele se lembra, inclusive, de coisas que ela falava que ficaram para sempre, né? Gravados na memória dele, né? Então, ele diz, quer dizer, eu acho que aquela coisa da família, o amor pela música, pela ópera, a avó que levava ele à missa, enfim, é algo assim que você diz, né? Quer dizer, é isso que falta, né? E não riqueza ou condições superiores, né? É isso. Isso, muito bem lembrado, seu Álvaro. Tá bom. Derval, muito obrigada aí pelo link da sala. Malu, eu te empresto o livro. Verônica, muito prazer. E acho que para a gente terminar, eu pensei, vamos ler o texto que ele escreveu para quando ele se consagrou padre, não é consagração, ordenação. Está na página 292. Serve como uma oração final. Quero crer em Deus Pai, que me ama como um filho, e em Jesus o Senhor, que infundiu seu Espírito em minha vida para me fazer sorrir e assim me levar ao reino da vida eterna. Creio em minha história, atravessada pelo olhar amoroso de Deus, e que naquele dia de primavera, 21 de setembro, levou-me a seu encontro para convidar-me a segui-lo. Creio em minha dor, infecunda para o egoísmo, no qual me refugio. Creio na mesquinhez da minha alma, que tenta engolir sem dar, sem dar. Creio que os outros sejam bons e que devo amá-los sem receio e sem nunca os trair para buscar segurança. Creio na vida religiosa. Creio no meu desejo de amar muito. Creio na morte cotidiana, ardente, da qual fujo, mas que me sorri, convidando-me a aceitá-la. Creio na paciência de Deus, acolhedora, boa como uma noite de verão. Creio que meu Pai esteja no céu junto ao Senhor. Creio que Padre Duarte também esteja lá intercedendo pelo meu sacerdócio. Creio em Maria, minha mãe, que me ama e nunca me deixará sozinho. E aguardo a surpresa de cada dia, no qual se manifestarão o amor, a força, a traição e o pecado, que me acompanharão até o encontro definitivo com aquele rosto maravilhoso que não sei como é, do qual fujo continuamente, mas que desejo conhecer e amar. Veni Sancte Spiritus. Muito bem, meus amigos. O próximo livro é Graham Greene, Fim de Caso, tá bom? Vai ser para setembro, outubro. E depois, o último do ano, para a alegria de nosso amigo Raul, vai ser Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vamos ter um encontro com uma madrilenha, com uma espanhola, que adora Machado de Assis, e o Papa fez um documento super bonito falando da importância da literatura na formação dos seminaristas e, portanto, de todas as pessoas. Então, vamos fazer um encontro com essa espanhola que vai estar no Brasil, e o documento do Papa e Machado de Assis. Aguardem. Até. O livro do Graham Greene não vai ser o poder... Como é que chama? O Poder Não, e a Glória. O Poder e a Glória. Esse aí a gente já fez, viu, Derval? Ah, Não, tá. não Vai foi ser o uma nome época do... que nós vamos fazer o Fim de Caso. A gente já foi indicado lá no passado, a gente nem fazia live nessa época. Eu lembro. Né? É isso.
Tá bom. Tá Muito bom, Tá obrigado. bom? tá bom. Prazer, viu? Tchau. Tchau. Tchau, amigo. Tchau. Tchau.